Fala, meus queridos, Deus abençoe a sua vida, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um domingo, estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, graças a Deus está entrando no ar. Mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, vem com a gente. Queridos, vamos relembrar um pouquinho do que aprendemos. Amém, queridos? Mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta. Então vamos lá, queridos, segunda-feira, dia 28 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: Quando clamamos, Deus nos pergunta o que queremos. Com estes dois homens cegos que estavam sentados à beira do caminho e que, ao saberem que era Jesus que estava passando, começaram a clamar, temos aprendido que algumas coisas acontecem quando clamamos a Deus. Já aprendemos que quando clamamos, Deus nos ouve. E aprendemos também que, além de nos ouvir, Ele para tudo o que está fazendo para nos ouvir com atenção e ainda nos convida para nos achegarmos mais perto dEle. Mas, queridos do PSM, Jesus perguntou àqueles homens o que eles queriam que Ele, Jesus, fizesse por eles. O que nos leva a entendermos que, quando clamamos, Deus nos pergunta o que desejamos dEle. Será que Jesus não sabia o que aqueles homens queriam? Certamente que sim. Até porque Ele sabe tudo, mas Ele queria ouvi-los. O que você está necessitando que Deus faça por você? Fale para Ele, como a Bíblia nos orienta em Filipenses capítulo 4, verso 6. É óbvio que Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Por isso, quando clamamos, Deus nos pergunta o que queremos dEle. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 21 de julho. Vamos então para terça-feira, queridos, dia 29 de julho, melhor dizendo, segunda-feira, dia 28 de julho, tá, queridos? Vamos então para terça-feira, dia 29 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: Quando clamamos, descobrimos que Deus pode tudo. Como já vimos, quando aqueles homens souberam que Jesus estava passando por ali, começaram a gritar, clamando ao mestre que tivesse compaixão deles. Jesus, então, mandou chamá-los, e quando eles chegaram, lhes perguntou o que eles queriam que ele, Jesus, fizesse por eles. Amados, só Jesus pode fazer uma pergunta dessas. Quando Jesus perguntou àqueles homens o que eles queriam que ele fizesse por eles, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: peçam o que quiserem, porque tudo eu posso fazer. Aleluia! E Jesus pode mesmo. Seja qual for o problema, Ele pode resolver. Seja qual for a situação, Ele pode reverter. Seja qual for a luta, Ele pode nos conceder a vitória. Consegue entender? Seja qual for o teu problema, seja qual for a adversidade que você estiver enfrentando, seja o que for que você estiver necessitando, Ele pode fazer, porque quando clamamos, descobrimos que Deus pode tudo. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 29 de julho. E na quarta-feira, queridos, dia 30 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: O que você deseja? Fale para Deus. Queridos, respondendo à pergunta de Jesus, aqueles homens disseram que queriam que fossem abertos os olhos deles, ou seja, que eles voltassem a enxergar. Como também já falamos, obviamente que Jesus já sabia o que eles queriam, mas mesmo assim perguntou, porque queria ouvi-los falar. Ainda hoje é assim. Deus quer que falemos para Ele os nossos desejos. Amados, sabe o que isso nos ensina? Que Deus tem prazer nas nossas orações. Ele ama quando oramos, ainda que seja para pedir algo, até porque é o que nós mais fazemos, pedir. Não é verdade, queridos? Ouça Deus lhe perguntando neste momento: o que queres que eu te faça? Mas não apenas ouça, fale para Ele o que você está querendo dele. Se Ele vai atender ou não, aí já é com Ele. Cabe a nós falarmos, expressarmos, orarmos, clamarmos. O que você deseja?
Fale para Deus. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 30 de julho. Passemos então para quinta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês, na meditação que recebeu o seguinte título: Além de pedir, glorifique e agradeça. Como já falamos, Deus tem prazer na nossa oração, mesmo que seja apenas uma petição. Se Deus tem prazer nas nossas orações, mesmo que só sejam pedidos, imaginem se acrescentarmos mais algumas coisas. Certamente Deus teria mais prazer ainda. Concorda? Baseados na oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, nossas orações devem ter também adoração e agradecimento. Consegue entender? Quando for orar, ainda que você peça, não esqueça de adorar, de glorificar, de exaltar o nome desse Deus maravilhoso. E não esqueça também de agradecer, porque todos nós, independente de qualquer coisa, temos motivos de sobra para agradecermos a esse Deus bondoso, zeloso, misericordioso. Por isso, além de pedir, glorifique e agradeça. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 31 de julho. E na sexta-feira, queridos, encerrando mais uma semana, começando mais um mês, dia 1º de agosto, na meditação que recebeu o seguinte título: Apenas continue clamando. Nesta meditação, nós retornamos ao versículo 31 do capítulo 20 do livro de Mateus, onde lemos que a multidão repreendia aqueles homens para que se calassem, mas eles continuaram a gritar cada vez mais sem se importarem com o que diziam aquelas pessoas. Quando clamamos a Deus, algo sempre acontece porque o nosso clamor chega aos ouvidos dele. Isso é um fato. Deus nos ouve quando clamamos. Mas o reino das trevas também sabe disso. Por isso vai usar todas as suas estratégias para tentar nos calar, nos fazer parar de clamar. E para isso, vai utilizar principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Consegue entender? Não dê ouvidos àqueles que te dizem que não adianta nada clamar, que Deus não vai te ouvir, que você não merece ser atendido ou coisas do tipo. Quando essas coisas acontecerem, apenas continue clamando. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 1º de agosto, fechando assim a nossa semana. E o nosso desejo, queridos, é que Deus tenha falado tremendamente ao seu coração e abençoado a sua vida através destas meditações e principalmente despertado em você um desejo maior de a cada dia você ler mais, meditar mais, mergulhar mais na palavra do nosso Deus. Amém, queridos e queridas? Estamos terminando, mas antes, como sempre fazemos, quero te convidar para nós orarmos, para nós falarmos com o nosso papai. Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vem orar com a gente. Nossa produção já liberou o nosso fundo musical, então vem com a gente. Vamos orar, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma semana abençoada, por cada lição, por cada ensinamento precioso que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Deus querido, te agradecemos, Paizinho amado, pela vida de cada um desses queridos que tem meditado conosco, Senhor Deus, que tem compartilhado conosco da tua palavra. Paizinho, nós te entregamos também a semana que está, Senhor Deus, se iniciando, a semana que está diante de nós, que seja mais uma semana abençoada, mais uma semana de vitórias, mais uma semana de lições e de aprendizados preciosos do Senhor. Concede, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos vitória diante das lutas, das batalhas, dos desafios e nos conceda uma semana maravilhosa. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Queridos, não deixem de compartilhar as nossas mensagens, nossos podcasts, nossos vídeos, enfim, todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, fique à vontade para compartilhar sem moderação. E não se esqueça, queridos, não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, mas principalmente de se inscrever, de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos, ou seja, todas as manhãs, quando nós postarmos a nossa meditação, você vai ser um dos primeiros a receber aí o aviso. Tá bom, queridos e queridas? Então,
Participe conosco, nos ajude a divulgar o canal do Ministério PSM, porque, como eu já disse aqui várias vezes, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Todas as vezes que você curte, que você compartilha, que você deixa seu like, que você se inscreve no canal, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, que vale a pena distribuir, tá bom, queridos? E assim a palavra de Deus vai alcançando mais e mais pessoas. Amém, meus amados? Nos ajude, clique, compartilhe. Que tenhamos, amados, um domingo abençoado e uma semana maravilhosa, amém? Deus abençoe rica e abundantemente a sua família, o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos e queridas? Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas.